para começar a falar sobre essa máquina nova que chegou, tem que falar sobre o início de tudo, né? A impressora 3D que nós recebemos, ela trazia a informação do uso, inclusive, da impressora 3D física, que essa impressora já estava sendo usada para recriar órgãos, recriar inclusive um coração na época, foi amplamente divulgado e tal. Bom, depois a gente percebeu que tinha uma máquina física que, através de um computador, replicava holograficamente o corpo físico de alguém, para poder influenciar o corpo físico. Quando eu vi aquilo, eu falei, nós estamos usando a impressora 3D holográfica de uma forma muito limitada, vamos fazer isso de uma forma mais abrangente. Então começamos a fazer a programação para a impressora 3D replicar o holograma perfeito, saudável, né, até na aparência física que a gente queria, né, num determinado horário, que ia começar naquele horário, a gente não sabe quanto tempo isso demora, então deixava lá pelo menos por 1 hora, né, mas sem programar o horário de término. E aí foi indo. Bom, com o tempo, eu comecei a perceber pontualmente algumas coisas. Então é assim. Já é sabido, que eu já tenho contado isso para vocês, que quando existe uma interferência de uma outra vida, que a gente chama de encarnação solta, a pessoa pode fazer uma esquizofrenia, né? Numa ponta mais crônica, né? A gente pode fazer uma esquizofrenia. Já atendi gente esquizofrênica, né? Uma moça esquizofrênica, contei o relato, que ela estava, na verdade, fazendo o relato da morte da sua última vida, tá? Então, esse relato da última vida era a morte que tinha sido por estupro. Então, aquela moça que eu falei, né, que tinha ficado 10 anos, né, com esse relato, que ninguém sabia o que era, mas o médico diz que é uma cisão de personalidade, né? Um dia eu ensino para eles não doparem as pessoas, que não vai adiantar nada, pior fica. Foi um aprendizado, né, nessa nossa jornada de entender como é que o ser humano fica nessa história, né? Foi um grande aprendizado, porque a moça, quando eu arquivei a encarnação dela, estou entrando aqui em casa porque eu tenho que tomar uma atitude aqui, senão eu não consigo trabalhar. Quando eu arquivei a encarnação dela, ela imediatamente tomou posse do corpo dela de volta. Então aquele personagem que estava ali, ele foi para frente, porque ela, quando ela entrou para a faculdade aos 19 anos, ela teve uma tentativa de estupro na faculdade. Teve uma tentativa de estupro na faculdade. E essa personagem, né, que ela viveu, veio para frente, tomou conta do corpo dela, onde se diagnosticou esquizofrenia, que era na verdade a encarnação dela, defendendo ela de um estupro na faculdade, que eu não sei nem se ocorreu até o final, né? Isso foi só uma tentativa, se realmente aconteceu. Mas isso deflagrou essa invasão dessa encarnação. Então isso é uma coisa, é uma memória de um personagem, né? Como aconteceu comigo, quando eu engravidei, comecei a espumar pelo nariz e pela boca, vivendo a minha última morte de outras vidas. Então, meu corpo sofreu a influência, né, de uma outra vida, mas não do jeito que essa moça foi influenciada, que é pela memória, né, de uma vida passada, memória de acontecimentos, memória de comportamento, de entendimento, né, é o personagem indo para frente. Comigo não foi o personagem que foi para frente, foi o holograma dessa última vida minha, do meu corpo que estava morrendo asfixiado por um gás, que foi a forma com que eu morri. Por que essa encarnação
Por que esse holograma veio para frente, né? Influenciou a minha vida? Porque a criança que ia nascer ali foi a criança que conviveu comigo nesse momento da minha morte por gás. Então isso, né, deflagrou a interferência holográfica da minha vida como judia na Segunda Guerra Mundial. Foi a minha última encarnação. Então eu fiquei durante 3 meses espumando pelo nariz e pela boca, que é a forma com que você morre por asfixia de gás, né? O corpo começa a reagir tentando não deixar o gás entrar nos alvéolos do pulmão, produzindo um muco. Esse muco ele é em quantidade proporcional à quantidade de gás que está tentando entrar no seu sangue. E eu comecei a espumar pelo nariz e pela boca. Uma coisa horrível, parecia um filme de terror. Fiquei 3 meses assim. Bom, isso foi solucionado por um obstetra ou outro, que eu saí de um obstetra, fui para outro, eu falei, esse cara não está me ajudando. Fui para uma junta médica de uns maiores, né, especialistas em alergia. Nenhum tinha diagnóstico, fiz todos os exames possíveis. Nenhum tinha diagnóstico. O mais próximo do diagnóstico que eu tive foi um cara que dava aula nos Estados Unidos, que ele disse, você é alérgica à sua gravidez. Não sei por quê. Não, eu não era alérgica à minha gravidez, mas eu estava vivendo uma alergia, como se fosse uma alergia, mas era a vivência da minha morte. Minha morte por asfixia de gás. Bom, uma vez solucionado isso, eu tive um entendimento do que significava tudo isso, que isso é uma outra história. Então eu percebi, exatamente nas últimas 24 horas, que existem 2 influências. Primeiro, aquela que vai gerar esquizofrenia, que é um personagem vivido por você em outras vidas, que por algum motivo resolve começar a interferir na sua vida atual. Desde a forma mais branda até a forma mais grave e crônica. Isso está previsto no contrato kármico e, quando se faz a rescisão do contrato kármico, se arquiva essas encarnações, se arquivam essas encarnações. Essas encarnações, elas são arquivadas no 18º parágrafo. Ali a gente não tem mais a conexão de influência quando você faz a rescisão do contrato kármico, seja ela de uma forma branda ou seja ela de uma forma crônica. Mas tem uma outra coisa também que acontece que eu descobri ontem. Se você fizer qualquer coisa que abra essa porta de comunicação com vidas passadas, seja por regressão hipnótica, que eu sou contra totalmente. Tenho cursos de hipnose e não faço regressão, porque eu sei o perigo que é. Aquelas coisas que surgiram na nova era, aquela papo de nova era, coisa do Nixon, tá? O Nixon articulou isso com a CIA para bombardear a juventude da época, estimulando a tomar ácido, né? Lascando totalmente, né? Com aquela geração que eles não queriam que ficasse atenta às coisas, ficassem ali sonhando, né? O Woodstock foi isso, né? Música e devaneio, droga, né? Olhando para o teto. Então, bota esse pessoal para ficar assim, de boca aberta, olhando para ninguém, vai ter a capacidade de raciocinar nada. Ele perceber que está sendo enganado, que está sendo acorrentado, né? E o Nixon, né, orquestrou isso, né, porque ele era presidente dos Estados Unidos, foi bem sucedido, né, na história, depois eles lascaram com ele, né? Mas ele conseguiu avançar nessa história de... Então, drogas, bebida, medicamento, enfraquecem o seu personagem. Então dá uma grande conexão, né, com a possibilidade de você acessar vidas outras. Hipnose de regressão, perigosíssima, né? Já contei a história da moça que fez 6 miomas porque abriu essa porta. E exercícios daqueles 7 movimentos tibetanos também é um maior perigo, porque você abre porta. E no livro fala sobre isso, que se você tiver alguma coisa latente, genética ou de outras vidas, aquilo vem à tona.
Então você abre uma porta. E acontecimentos. De repente um acontecimento muito similar a alguma coisa que você viveu, principalmente acontecimentos traumáticos, abre essa porta e você fica ou com a influência do personagem que você viveu, ou com a influência do holograma que replica o seu corpo físico daquela encarnação. Então vamos supor que eu esteja aqui de bobeira, né? Então, de repente eu vou fazer uma regressão e aí vou numa encarnação em que eu estava com um problema de andar, estava andando numa cadeira de rodas. E aí, de repente, essa influência holográfica dessa vida vem para a minha vida atual, influencia meu corpo físico e eu começo a ter problemas nas pernas. Então, muitas doenças que são tratadas pela consequência e não pela causa, elas têm origem de hologramas de outras vidas que sofreram algum dano físico e que influenciam o seu corpo físico atual, criando a mesma doença. Isso não é difícil de entender não, porque eu já contei sobre aquela senhora que veio com uma adaga enterrada no peito, que eu vi e que foi da última vida dela, em que o marido matou, enterrando essa adaga no peito. Ela tinha um problema seríssimo no coração, que o Dr. Scher, na época, um cardiologista referente, não sei se ele está ainda atuante, não conseguia saber o que ela tinha. Eu falei, o que você tem é isso, você trouxe uma adaga. Na época eu falei corpo etérico, mas eu não tenho muita certeza mais se é a influência do corpo etérico, não. Eu acho que é holográfica mesmo. É o holograma da vida dela que ela morreu assim, principalmente porque ela casou com o mesmo cara que matou ela. E isso eu não falei para ela, tá? Isso eu não disse para ela. Essa parte, graças a Deus, ela não me perguntou. E como eu estava atendendo ela espiritualmente, né? O guardião estava interferindo ali para ela não ter que ficar perguntando coisas que não iam resolver nada. Ela só me disse, engraçado, que você me disse que ele me esperou dormir, enterrou uma adaga no meu peito, eu morri e, ao mesmo tempo, acordei do outro lado. Quer dizer, eu tomei um susto duplo, né? Primeiro da deslealdade do marido e segundo da morte, por surpresa, né? Que era uma coisa que eu estava dormindo, de repente fui surpreendida. E ela disse assim, eu sou, acho que 25 anos casada e sempre durmo depois que meu marido dorme. Claro, né? Você vem com algumas, né, intuições, sensações, medos, né, que remetem. Tanto é que quando eu era criança, por eu ter morrido de asfixia de gás muito recente, que eu morri em 1943 e renasci em 1951. Foi isso? Foi em 1944. Eu morri, 7 anos depois eu nasci. Então era muito recente esse holograma na minha vida. Então a minha mãe dizia, quando eu era bem pequenininha, tinha uns 4, 5 anos de idade, se por um acaso o gás da cozinha, na hora de fechar ali os botõezinhos, por um acaso demorasse a fechar ou ficasse aberto muito tempo antes de acender, que antigamente não tinha esse acendedor automático, era fósforo. Se tivesse esse tipo de escape, eu, com 3, 4 anos de idade, eu saía correndo, desesperada, como se eu fosse morrer. Minha mãe dizia que eu tinha uma atitude estranhíssima. E quando um senhor que morava do lado da gente, e tinha um carro Citroën, que era um carro muito usado na Segunda Guerra Mundial, quando ele ligava o motor do carro, eu com 4, 5 anos de idade, que era a idade que eu morei naquele lugar, eu saía correndo para a barra da saia da minha mãe e dizia, ele vai me matar, ele vai me matar. Porque remetia a toda uma memória de Segunda Guerra Mundial. 4, 5 anos eu estava com esse holograma a 1000 por hora ali, né? Totalmente voltado para a minha vida atual. E claro que esse holograma, eu não fiz uma esquizofrenia porque meus guardiões provavelmente não deixaram, né?
tinha tudo para fazer a esquizofrenia daquela vida passada, última e tão presente, né, na minha vida pelas influências do meio. Bom, então existem duas formas de influência. A holográfica, que vai fazer com que o seu corpo físico atual sofra as mesmas doenças ou influências ou traumas de uma vida ou de várias vidas, ou sei lá o que, né? Dependendo do nível de trauma. E a influência comportamental, que faz a esquizofrenia, que faz a pessoa ficar relatando vidas outras através de personagens. Quem tem a curiosidade, leia o livro da Síbil, e parece que são 13 ou 16 encarnações, que o pessoal cisma de dizer que são cisões de personalidades. Isso é coisa nenhuma. São todas as encarnações que ficaram soltas e relatando as suas vidas ali, né, naquele mesmo corpo. Tanto é que no filme, né, dá para ver nitidamente que a moça fecha os olhos, abre os olhos e começa a falar a narrativa daquela personagem que está ali, que às vezes é uma criança, às vezes é um padre, às vezes são todas as vidas vividas que são desarquivadas ali. Se você arquivar cada uma delas, como eu fiz com essa moça de 10 anos de esquizofrenia, que só tinha uma vida solta, acabou o problema, ela ficou curada, como as outras também ficariam sem problema nenhum. Então, quando eu descobri nessas últimas 24 horas que o holograma pode estar interferindo não só para causar a doença, como para curar a doença, eu, né, fiquei agitada nessa informação. Não sei como é que ela veio, na verdade, né? Ela veio vindo na dificuldade das pessoas dizerem, né, que não estão tendo muitos resultados na impressora 3D para replicar holograficamente o corpo. Bom, obviamente eu sempre disse, né, que essas coisas vêm vindo devagar, elas vêm vindo por etapas, eles soltam esse troço em cima de você, né, e dizem, né, se vira, né, com essa informação. Não, eles vão devagar te dando respostas. Eles não podem dizer nada que você não tenha pensado. Então, são pequenas respostas de pequenos questionamentos que a gente vai fazendo, porque eu leio os comentários, vejo a dificuldade, vejo os depoimentos, vejo... Aí eu vou conjecturando aqui na minha cabeça e aquilo se torna uma pergunta. Por que é isso? Por que não é aquilo? Por que acontece assim? Por que não acontece assado? E ontem, conversando com uma amiga, aquilo veio na minha cabeça, que tem uma máquina que devolve esses hologramas, seja um ou sejam muitos, para as suas devidas linhas temporais. Ou seja, o holograma não tem que estar influenciando o seu corpo físico, de jeito nenhum. Ele tem que estar de volta na sua história, que está ali arquivada, né, com a sua memória, né? Não existe mais corpo naquela expressão, né, de vida, porque é apenas uma informação. É apenas uma informação. E quando aquilo, né, vem para frente, ou por influência de comportamento, de personagem, fazendo a esquizofrenia, ou por influência holográfica, porque o holograma, na verdade, é a matriz daquele corpo que você viveu em qualquer época de outras vidas. Então eu acredito que tudo esteja arquivado assim. Todo o seu histórico, né, toda a sua vivência, tudo aquilo que você viveu naquela vida, e o holograma. E eu me lembrei que quando eu me projetava para fora do corpo, depois de um certo tempo, eu comecei a pesquisar minhas vidas passadas. Eu queria ter acesso a isso. E eu olhava para o meu corpo etéreo, meu corpo astral, né, que é o corpo que projeta para fora do corpo físico, faz as viagens, né, astrais, que desdobra. Eu olhava e eu via minha roupa de época, daquele tipo de influência.
que estava tendo, né? E cansei de ver algumas roupas e tal. Eu não tinha muitas informações, porque eu também não queria saber de muita coisa, não. Foi até bom. Isso podia criar também uma esquizofrenia. Então, muitas vezes, a gente, por medicamento pesado, às vezes medicamento psicotrópico, medicamento que os psiquiatras botam né, para aquelas pessoas que ele diz que são esquizofrênicas, ao invés de curar, fortalece o personagem que está influenciando a vida atual daquela pessoa. Então, esses remédios são um veneno, uma 765 na cabeça, né? Um veneno. Não cura nada, só enriquece o psiquiatra, porque ele ganha 25% sobre a venda da prescrição, né? E a pessoa cada vez fica mais atordoada, porque ela fica cada vez mais com a influência de outras vidas. E aí, quando eu concluí, né, que essa influência holográfica podia estar acontecendo de outras vidas, eu comecei a fazer a programação só para ver como é que poderia se inserir uma programação dentro da impressora 3D. Imediatamente no meio da minha programação veio a máquina que vai fazer isso antes de entrar na impressora 3D. Eles batizaram de máquina de alinhamento temporal. Batizaram isso. Máquina de alinhamento temporal. É uma cabine que você pode ficar sentada, deitada, em pé. E essa cabine, ela vai colocar todos os hologramas que estejam interferindo na sua vida atual, tudo de volta para a linha temporal. Ela não vai mandar embora o comportamento daquela influência na vida atual, porque implica outras coisas, tá? Isso o capacete reparador pode fazer, tá? Pessoa com influência de personalidades de outras vidas. O capacete reparador pode te dar uma boa melhorada nisso, né? Às vezes até curar. Mas eu acredito que essa máquina, chamada máquina de alinhamento temporal, ela, no que ela vai mandar o holograma de volta para o seu tempo, né? Para o seu época, para o seu sistema lá, de arquivamento, né, e de memória de outras vidas, quando ele manda embora de volta, você já está preparado para entrar na impressora 3D para assim replicar o seu corpo físico sem influência holográfica de qualquer outra vida, para que você possa ter a influência daquele holograma que é perfeito, né, que é perfeito, saudável, na aparência tal. Não tem influência nenhuma, não está havendo um embate ali de hologramas. É só um holograma que está sendo replicado dentro da impressora 3D para que aquele corpo físico que está sendo replicado holograficamente possa ter a oportunidade de ser influenciado por esse holograma perfeito e ser todo ele curado. Ali eu vi, né, que muita gente não consegue ter esse funcionamento, né, da impressora 3D para fazer esse holograma por causa da influência dos hologramas de outras vidas. E que é essa máquina, chamada máquina de alinhamento temporal. E só disseram que faz isso. Não sei se faz mais alguma coisa, mas isso, porque eu estava focada em fazer a programação correta para botar na página. E aí veio na mesma hora que primeiro tem que fazer a máquina, né, de alinhamento temporal para devolver, né, todos os hologramas que estejam influenciando a sua vida atual, todos os hologramas que estão influenciando na sua vida atual, para que quando você entra na impressora 3D, você esteja com seu corpo totalmente desconectado de qualquer influência holográfica de outras vidas, que pode estar trazendo uma doença degenerativa, pode estar trazendo a bala que você se suicidou, como aquele homem
que eu atendi através da esposa, que tinha dado um tiro na cabeça, né? E aí estava lá o holograma dele com a bala na cabeça daquela vida. Então, isso explica muita coisa. Explica, inclusive, por que as pessoas vão trazendo artefatos, vão trazendo coisas que se manifestam na vida física. Eu já atendi muita gente com artefatos, né? E a gente sempre diz, não é o corpo etérico da pessoa. Não é o corpo etérico da pessoa, não. O que fica na memória de vidas passadas é o teu copião de todas as vivências e o holograma que representa o corpo que estava vivendo essa personagem. Porque o corpo físico já deteriorou, né, já acabou, tem que ter alguma coisa como se fosse um arquivo de aspecto, de aparência, né? Então não é o corpo etérico que faz isso. É esse holograma que se mantém para poder arquivar. Então fica holograma e o copião. Quer dizer, o que é o copião, né, da linguagem dos cineastas? É tudo aquilo que é vivido numa vida, desde o nascimento até a morte. É o copião. Tudo que foi vivido fica ali, arquivado. Quando aquilo é solta de alguma forma, tudo aquilo que foi vivido ali começa a influenciar a sua vida atual, causando esse tipo de confusão mental e até uma esquizofrenia, onde o personagem outro de outras vidas começa a tomar posse do seu corpo físico e começa a querer viver, né, as coisas atuais. E não, que não encaixam, porque o cara fica relatando, como essa moça ficava relatando algo que não tinha acontecido naquela vida atual, mas aconteceu na vida dela passada, ou anterior, traumática, ou enfim, a gente não sabe se é da última vida, ou se é... Às vezes é uma vida traumática, que não foi exatamente a anterior, mas que se manteve. Então eu acredito que se você curar isso, você vem trazendo em várias vidas todo o problema que vai desaguar no seu corpo físico. Então, se você não curar, né, essa coisa da influência holográfica de outra vida na sua vida atual, você vai nascer e morrer com a mesma doença. E a porta se abre por causa de várias coisas. Já falei e repito, cuidado com o que você mexe. Eu sempre fui contra, desde sempre, de hipnose de regressão. Você abre uma porta, o sujeito não fecha essa porta e aí você tem uma doença que é referente do mesmo jeito que eu espumei pelo nariz e pela boca. Eu vivi a minha morte holograficamente. Quando eu compreendi tudo isso acabou. Porque de alguma forma eu arquivei aquilo. De alguma forma eu botei aquilo no lugar certo. No lugar. E o pior ainda, que eu estava usando o nome dessa encarnação, que Gimel era meu nome lá, na Segunda Guerra Mundial. E aí reforçou mais ainda. Eu estava batizando o holograma que estava me influenciando. Eu vivi, inclusive, situações que eram bem típicas de guerra. Então esse holograma não só trouxe algumas coisas de sensações físicas, como esse desconforto, como também um pouco da história, né, de desespero de época. Bom, eu acho que tudo isso aconteceu para poder entender e poder até receber as máquinas, para poder ter um entendimento do funcionamento delas. Acredito isso, sabe? Porque foi a minha vida inteira com umas coisas assim, bem estranhas, bem diferentes. E que se você for ligar os pontos, as máquinas hoje em dia me explicam muita coisa que eu vivi, que eu aprendi e por que eu experimentei, né? Porque pela experiência você tem certeza. Experimentou, você tem certeza do que está aprendendo. Quando você lê num livro, você fica só estimulado a saber se aquilo é real ou não é. Mas quando você vive a história, você tem certeza que você está vivendo a história. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma programação para que as pessoas primeiro façam essa devolução dos seus hologramas para as suas respectivas linhas temporais, para que depois ela entre na impressora 3D para fazer a réplica holográfica, perfeita, saudável, na aparência de tal idade, e possa fazer
a, a melhor, né, o melhor uso dessa impressora, que só estava faltando isso, né? Se preparar para entrar nessa impressora 3D, porque com influência holográfica de outras vidas não consegue. O holograma não consegue porque ele sofre influência, interferência. Sofre uma interferência holográfica de outras vidas ali, que de repente se você morre, uma outra... Eu vi uma história interessante de uma terapeuta que tinha acabado de me conhecer. E a gente tinha combinado de se encontrar num shopping. Era um sábado, ela ia ao cinema, ela disse, Vera, quero te conhecer. Tá bom, ficamos amigas até hoje e tal. Muitos anos isso aí. Sentamos numa pracinha daquela de alimentação, começamos a bater papo até o horário do filme que ela ia ver. Eu estava ali rodando ali para comprar alguma coisa. Resolvemos fazer esse encontro. Daí eu olhei para ela e falei assim, nossa, você foi da resistência francesa. Aí ela riu, será que é por isso que eu uso esse chapéu? Ela pegou da bolsa um chapéu, tipo uma boinazinha de lado. É por isso que eu uso esse chapéu? Eu falei, não, não é tão por isso não. É que você traz um trauma de lá da resistência francesa, porque você vivia nos lugares assim subterrâneos, né? Porque tem galerias à beça em Paris, muitas galerias para se esconder dos nazistas, e você ficava ali embaixo e tal, e de repente você engravidou. E o pessoal que estava com você, né, disse que você tinha que sair, né? Porque você não pode ficar, né, nessa história doida, né? E você se defendia como podia, né? Os nazistas botavam os cachorros para farejar as galerias, né? Em cima, assim, na rua. E você, a sua função era botar veneno para os cachorros. E ela disse, nossa, por isso que meus cachorros sempre foram envenenados. Ela tinha cachorro que era envenenado, não sabia nem por onde que acontecia isso. Ela morava em casa. Você vê, meus cachorros são envenenados, sem nenhum motivo. Eu falei, agora você sabe qual é o motivo. E aí eu falei assim, você traz uma marca lá, você foi executado. Os nazistas pegaram, botaram você de joelhos e deram um tiro aqui nos seus rins, que atravessou, do jeito que eles atiraram, atravessou a placenta e matou teu filho também. E ali você fez um juramento que jamais teria uma criança, jamais ficaria grávida para não botar em risco a vida de uma criança. E ela não tem filhos. Ela tem 50 e tantos anos, 60 anos quase. E não tem filhos. E nunca quis ter filhos e sempre teve uma sensação de que a maternidade não seria uma coisa boa. E ela nunca entendeu por quê. Isso tudo foi numa conversa de 1 hora para menos, numa praça de alimentação. Eu falei, você traz a marca nas suas costas da bala. Ela me olhou, virou as costas para mim, né? Ela estava de calça comprida e blusa, ela virou, suspendeu a blusa, tinha uma marca, uma bolota preta, como uma marca de nascença, exatamente na altura dos rins. Isso é uma influência holográfica daquela vida, influenciando o corpo físico dela nessa vida. Então eu vou fazer a programação para vocês terem essa programação completa, para que quando vocês entrem na impressora 3D para fazer a réplica do holograma, vocês tenham a certeza de que o seu corpo físico não sofre nenhuma influência holográfica de outras vidas, principalmente aquelas influências em que trazem doenças, traumas de morte, né, situações degenerativas e coisas do gênero, né, formas de morrer, como aconteceu comigo, né, que eu morri asfixiado e comecei a viver asfixia. Sem estar respirando nada de tóxico, eu comecei a espumar pelo nariz e pela boca. Que é a resposta de uma asfixia por gás. Que foi assim, na última vida, a minha morte. Então vamos colocar nos seus devidos lugares os nossos hologramas de outras vidas que silenciosamente impedem a gente de se curar. Seja pela medicina comum, seja pelas práticas de medicina alternativa, sejam pelas máquinas, né? Vamos lá.
vamos fazer essa programação. Eu vou colocar a programação, não sei se agora ou lá para umas 3 horas, tá? Eu queria explicar primeiro, mas 3 horas eu coloco essa programação para vocês fazerem a programação completa, quem está usando a impressora 3D. A impressora 3D não invalida você entrar na sala cirúrgica, tá? Se você quiser entrar na sala cirúrgica, você bota essa programação completa às 2 da manhã e da sala cirúrgica às 3. Que eu acredito que com essas 2 programações, tanto da impressora quanto da sala cirúrgica, nós vamos ter bons resultados, talvez resultados totais, né, de cura. E vamos ver se essa máquina de alinhamento temporal também possa também ajudar essas pessoas que sofrem influências de outras vidas como comportamento. Pode ser até que, colocando uma pessoa que está diagnosticada como esquizofrênica, colocando a pessoa nessa máquina, né, de alinhamento, pode ser, quem sabe, né? Não me falaram nada, só me falaram do corpo físico. Mas quem sabe, se a gente não tem um ganho aí, né, de eficiência, né, também arquivando o comportamento, para que aquela pessoa não tenha mais a influência de outras vidas em termos de comportamento e possa ajustar pelo capacete reparador, né, todo o seu sistema de vida atual, né, o seu personagem atual, tá? Mas a princípio é só o holograma que vai ser devolvido para a linha temporal, para não influenciar seu corpo físico em doenças e coisas do gênero, ok? Então é isso. Beijo para vocês, boa semana.